Tudo bom, aluno? Aqui é o professor Jones Pobel. Nesse momento vou conversar com os alunos do 7º ano. Vamos falar de mudança de estados físicos. Então nós temos aí, inicialmente, a mudança do estado físico, sólido, líquido e gasoso. Continuando. E os estados físicos da matéria? As fases ou estados físicos da matéria são sólido, líquido e gasoso. Observe que quando a molécula da água, H2O, ela está sólida, quando está no estado físico sólido, os arranjos moleculares eles ficam todos unidos. Então, por isso que no sólido fica tudo arrumadinho, bem compactado, os arranjos moleculares. Já no líquido, começa a ter a dispersão, começa a eles se espalharem, esses arranjos moleculares. Já no gasoso, completamente espaçados, bem distantes as moléculas da água. Isso é importante destacar na mudança do estado físico. Mudança do estado físico, então, vamos começar do sólido. Sólido para líquido. O nome é fusão. Líquido para gasoso, vaporização. Gasoso para líquido, condensação. Sólido ou líquido para sólido, solidificação. E a mudança bruta ou direta, para ser mais exato, tanto de sólido para gasoso ou gasoso para sólido, sublimação. E algumas literaturas falam de ressublimação, mas nesse momento vamos dizer que os dois, tanto sólido para gasoso ou gasoso para sólido, está escrito aí e vamos focar como sublimação ou ressublimação também, que existe essa informação em alguns livros didáticos. Fusão, que significa passagem provocada por um aquecimento do estado sólido para o estado líquido. Aquecimento provoca a elevação da temperatura da substância até o seu ponto de fusão. A temperatura não aumenta enquanto está acontecendo a fusão. Isso é somente depois que toda a substância passar para o estado líquido e que a temperatura volta a aumentar. No caso da água, ponto de fusão é de 0 graus. Assim, o bloco de gelo permanecerá a 0 graus até todo ele derreter, para só depois sua temperatura começar a se elevar para 1 ou 2 graus. Então quer dizer o quê? O ponto de fusão é elevação da temperatura até o ponto de fusão. Então quando tem a fusão, a temperatura se mantém a mesma. Quando tem já a transformação de sólido para líquido, continua aumentando a temperatura. Isso quer dizer o ponto de fusão ou a fusão, sólido para líquido. Mostrando no gráfico, então nós temos o sólido, chega na fusão, mantém a temperatura, vê que a linha do gráfico fica reta, paralela. Depois a temperatura aumenta em líquido. Solidificação, passagem do estado líquido para o estado sólido, através de arrefecimento, resfriamento. Quando a substância líquida inicia a solidificação, a temperatura fica inalterada até que a totalidade esteja no estado sólido. Só depois a temperatura continua a baixar. No caso da água, o ponto de solidificação é de 0 graus. Assim, a água permanecerá a 0 graus até que toda ela congele, para só depois a sua temperatura começar a diminuir para -1, -2 graus. Então,
solidificação, tem também o patamar de 0 graus, depois do líquido se transformar completamente em sólido, que continua a baixar a temperatura. Vamos ver no gráfico? Tá aí o gráfico. Líquido, solidificação, o gráfico fica paralelo, fica reto. Depois que ficou sólido, continua baixando a temperatura. Vaporização. Passagem do estado líquido para o estado gasoso, por aquecimento. Lentamente, evaporação, roupa no varal. Rapidamente, ebulição, água fervendo. Então, nós temos esses dois significados de mudança de estado líquido para gasoso. Quando é lento, é evaporação, rápido, ebulição. Durante a ebulição, a temperatura da substância permanece inalterada, só voltando a aumentar quando todo ou toda a substância estiver no estado gasoso. No caso da água, o ponto de ebulição é de 100 graus. Assim, toda a água permanecerá a 100 graus, até toda ela tenha evaporado, para somente depois de sua temperatura começar a aumentar para 101, 102 graus. Vamos ver no gráfico? Então tá aí o gráfico. Líquido, ebulição, gasoso. Observe que a temperatura também, quando ocorre a mudança do estado físico, fica reto. Mudou para gasoso, continua aumentando a temperatura. Condensação, passagem do estado gasoso para o estado líquido, devido ao número, devido a um arrefecimento, resfriamento. Quando a substância gasosa inicia a condensação, a temperatura fica inalterada, até que a totalidade esteja no estado líquido, e só depois a temperatura continua a baixar. Então, nós temos aí a condensação. Gráfico, gás, condensação e líquido. Então, a passagem do gasoso para líquido chama-se condensação. Sublimação, passagem direta de uma substância do estado sólido para o estado gasoso, por aquecimento, ou do estado gasoso para o estado sólido, por resfriamento. Então, está aí os exemplos: gelo seco e naftalina. Então, a bolinha de naftalina, ela some. Na verdade, ela teve uma sublimação, passando diretamente para o estado gasoso. E o gelo seco é o contrário. Ele está rígido e passa para gasoso por processo de sublimação. Gráfico. Então, nós temos aí o gráfico completo agora. Substância sólida, PF, ponto de fusão, ficou líquido, PE, ponto de ebulição, ficou vapor. É o gráfico da água. Então, a água passa por esses estágios, desde quando ela está sólida, passando para líquida e passando para vapor. Mesma coisa descendo. A água está em vapor, passa para líquido, passando para sólido. Quando ela água-vapor vai passar para a água líquida, temos um nome de ponto de condensação. Já líquido para gasoso, temos um ponto de solidificação. Agora o exemplo de um gás. Sim, mudança de estado físico de um gás. Oxigênio, sólido, virou líquido, virou gasoso. Então tá aí. Sendo que, observe que as temperaturas, elas são negativas. Mas mesmo assim, ó, sólido, menos 223. Para o oxigênio tornar-se líquido, ou começar o estágio de líquido para gasoso,
menos 183 de temperatura. Então, são temperaturas extremas, muito frias. Então, mostra como é obtido as transferências nesse gráfico completo, tanto da substância da água como da substância do oxigênio. E aí nós temos uma tabela mostrando, né, as mudanças dos estados físicos de acordo com o tempo, temperatura e tempo. Então, nesse momento, finalizo aí minha apresentação, o vídeo dessa aula sobre mudança de estado físico. Espero que os alunos do 7º ano estejam fazendo todas as atividades propostas pelas escolas e principalmente pelos professores, e que os vídeos ajudem no aprendizado de vocês. Obrigado!